Então é o seguinte, já aprendemos a criar aqui as tabelas, já aprendemos a configurar as propriedades, né, dos campos, certo? Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai criar um outro banco de dados, a gente vai criar uma outra tabela e a gente vai aprender a popular essa tabela. Eu trouxe alguns dados já prontos para a gente poder inserir dentro dessa tabela, tá certo? Aí nessa inserção eu já vou mostrar alguns truques, tá? Então a gente vai criar um outro banco de dados, tá? Pode ser até na área de trabalho mesmo, para ficar mais fácil. Novamente a gente vai trabalhar aqui com o formato 2002 a 2003, certo? E essa aula eu vou chamar de Access aula 04, tá? Que é a aula de hoje, 04. Access aula 04. Clique em OK e depois clica no botão criar. Beleza. Lembrando que toda vida que você carregar, você tem que fazer aquele ajuste das tabelas, tá certo? Então, eu vou fazer aqui de forma mais rápida, porque a gente já sabe fazer, né? Então, arquivo, opções, banco de dados atual, exibir guias de desmarca, marca janelas sobrepostas e dá um OK. Ele pergunta, deseja reiniciar de novo, tal, eu digo que não, mando compactar e reparar e estou no ponto. Muito bem, então já estamos aqui com a nossa base montada. Então, o que é que a gente vai fazer? Criar a nossa tabela. Então, vamos aqui na faixa criar, design de tabela. Esses campos aqui, eles têm que ser preenchidos, têm que ser criados bem certinho, porque eu trouxe uma base de fora para a gente poder fazer essa inserção, tá? Então, vamos lá. Essa tabela vai se chamar tabela contato. Então, todo o prefixo vai ser esse cont, certo? Então, cont de OK. Bom, então vamos começar a fazer aqui os nossos ajustes, tá? Esse primeiro aqui, esse primeiro campo, ele é numeração automática. O segundo campo é o texto curto, que na verdade é o nome do cliente, mantém do jeito que está. Endereço da mesma forma. Agora, o bairro, ele é número, tá certo? O bairro é número. Por quê? Porque a gente vai acabar preenchendo ele com uma tabela que vem de fora, tá certo? Igual a gente fez lá no PJPF, só que dessa forma diferente. Então ele é número, tá certo? Lembrando, toda vida que um campo for receber uma informação de fora, e preferencialmente esse campo que vai doar essa informação for um campo de numeração automática, então esse campo que vai receber sempre vai ser número. E sempre vai ser o tamanho inteiro longo, tá? CEP. Eu não lembro se CEP eu fiz ajuste, então vamos deixar aqui no tamanho. Quando a gente popular, a gente pode voltar e ajustar os tamanhos, tá? Cidade é número também. Pronto, o resto pode deixar, certo? Quando a gente tiver populado as informações, a gente pode voltar aqui e fazer o ajuste do tamanho, tá? Porque também tem esse detalhe, viu? Se eu ajustar aqui o tamanho
mas o tamanho do meu campo original, de onde eu estou pegando a minha informação, for maior, mesmo que o conteúdo seja menor, ele não importa, tá certo? Ele não faz essa... Eu não consigo colar ele aqui nesse campo, dá problema. Então, para todo e qualquer efeito, eu deixo ele grandão, depois eu reduzo. Beleza? Ok. Esse primeiro campo aqui, ele é chave, sim, certo? O contador ID, ele é chave. E a gente vai salvar. Nome dessa tabela, TB, pode ser em minúsculo, tá? Contato. TB, contato. Por que contato? Porque eu posso utilizar vários contatos. Então, eu guardo os meus contatos nessa tabela. E a partir dela eu tiro quando eu precisar. Ok, minha tabela aqui já foi criada. Show de bola. Voltando. Então, vamos aqui na estrutura, ó. Modo design. Aqui embaixo eu vou colocar, ó, conte, data, CAD. Mas eu posso montar tudo e depois só fazer o ajuste. O tipo de dados dele aqui vai ser data e hora, tá? Aqui eu não vou fazer qualquer tipo de formatação. Vou simplesmente deixar ele como data e hora. Só que na posição dele, a posição correta, ele tem que estar antes do campo observação. Então eu seleciono ele, ó, vejo que ele fica todo selecionado. Clico aqui em cima, nessa lateral aqui, ó, e arrasto, ó. Estão vendo que o cursor fica como se fosse um quadradinho pontilhado embaixo dele? Eu posso mover ele para qualquer posição, ó. E vou soltar ele aqui em cima. Certo? E ele já fez aqui a mudança. Ok? Muito bem. Então, já que a nossa estrutura aqui já está montada, vou salvar. Você não observa como foi que tirou... É só excluir o observação e depois colocar aqui embaixo? Você vai selecionar. Ok. Eu tenho várias coisas para importar para dentro dessa nossa base, tá? Eu tenho que importar duas tabelas auxiliares e eu tenho que importar os dados para serem populados, tá certo? Eu estava testando alguma forma de popular esses dados de uma forma mais rápida, só que a gente encontra algum problema com relação aos campos, tá certo? Então, eu já vou ter que mostrar para vocês já uma técnica populando, já utilizando consulta, tá? Que vocês podem até utilizar porque ela é bem simples. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como é que eu faço a importação do Access para o Access, tá certo? Por isso que eu trouxe uma base de Access. Existem várias formas de você fazer isso. Quando você vai importar dados, você tem duas formas. Ou você importa, ou seja, você faz uma cópia daquela informação para dentro da tua base, ou você vincula, tá certo? O que é vincular? Vincular é como se eu fizesse um link. Ou seja, os dados estão lá naquela pasta, não estão comigo. Eu só estou vendo aqui só um espelho do que está acontecendo lá. Eu posso editar, eu posso apagar, eu posso inserir, mas eu não posso, por exemplo, alterar a estrutura. Só posso alterar a estrutura na base original, tá certo? Isso, por exemplo, eu posso vincular de rede. Então essa pasta pode estar lá na rede e eu indico o caminho onde ela vai estar e ele vai sempre buscar essa informação. Qual é o perigo? Se alguém modificar o caminho de rede. Chegar um doido e dizer, ó, não armazena mais nada aqui.
eu cortei esse caminho aqui de rede, essa parte de rede aqui. Se você quiser, você vai armazenar no outro caminho. E se ninguém te avisa, aí tu abre a tua base e tá lá o caminho perdido. Aí você não acha mais as suas conexões. Tá certo? Aí, para resolver esse problema, você pode importar os dados. Problema, ele pode inchar a tua base, desnecessariamente. De repente eu não preciso ter aquela informação na minha base. Eu preciso ter, mas não necessariamente está lá. Tá certo? Porque eu já vou ter, ele já vai inchar por natureza com as informações que eu vou inserir. Então, isso vai ficar muito a critério do que você vai precisar. Mas, em princípio, é isso. Se eu importo, eu faço uma cópia daquela tabela para dentro da minha base. Se eu vinculo, simplesmente eu puxo um link de onde ela está até mim. Tudo bem? No caso aqui, eu vou importar. Eu vou fazer a cópia dessas duas tabelas para dentro da minha base. Por quê? Porque eu preciso delas. Tá certo? Vou precisar delas. Então eu vou deixar elas aqui. Em algum momento mais lá na frente, a gente acaba fazendo uma vinculada para vocês verem. Ok? Como é que a gente faz? Dados externos. Eu tenho uma área toda de exportar. A gente pode ver depois. E eu tenho uma área de importar e vincular. Tá? Detalhe. Eu só posso vincular tabelas. Tá certo? Tabela pode ser vinculada ou importada. Os outros objetos só podem ser importados. Então, se eu tenho uma base de dados com um relatório, eu não posso vincular o relatório daquela base. Eu tenho que importar. Tá certo? Então, beleza. Eu quero importar de onde? Do Access. Então, eu clico aqui no Access. Aí ele vai abrir esse obter dados externos. Obter dados externos, ele está me perguntando se eu quero importar ou vincular. Tá? Eu quero importar. Eu quero deixar, fazer a cópia daquelas duas tabelas que eu tenho. E aqui em cima ele me pergunta onde ele está, qual é o caminho. No caso de vocês, está na área de trabalho. Né? Que eu pedi que vocês copiassem a pasta para a área de trabalho. No meu caso, ele está em outro lugar, está em outro caminho. Então eu vou lá localizar a minha pasta. Que está aqui dentro, aqui, aula 4, aqui, ó, auxiliar.mdb. O de vocês está na área de trabalho, confere? Chegaram até esse ponto onde eu estou? Ou seja, eu estou visualizando o arquivo que eu vou fazer a importação. Tá? Beleza, aqui, ok. Clique em abrir, pronto. E ele vai mostrar aqui o caminho do arquivo. O de vocês deve aparecer aí, c2 barra aluno.acadêmico, não é isso? Alguma coisa desse tipo. Beleza. Já localizei o arquivo, já disse o que eu quero importar, e eu simplesmente clico no botão OK. E olha aí que legal que aparece para mim. Ele me aparece uma janela de importação, onde ele me dá, ó, onde eu posso importar tabela, consulta, formulários, relatório, macro, módulo, tudo. Tá? O que é que eu vou importar daqui? Tudo. Então, ó, as duas tabelas, anexo bairro e anexo cidade. Tá certo? Aqui embaixo eu tenho algumas opções. Então, por exemplo, ó, se essas duas tabelas já estão relacionadas entre si, eu posso já copiar com as relações. Tá? Essas opções aqui não vão ser úteis nessas versões mais novas, mas ele acabou mantendo aí por legado. Tá? Especificação de importação. Se eu tivesse, ou seja, algum processo de importação e exportação armazenado, eu poderia fazer essa cópia. Ou algum grupo específico aqui de painel de controle, que é essa aqui, ó, painel de navegação. Mas o que importa seriam relações. Tabelas. Como é que eu vou importar essas tabelas? Definição e dados. Definição que ele chama é a estrutura, tá? A quantidade de campos, o tamanho de campo, toda aquela estrutura da tabela.
E quando for consulta, como é que eu importo as consultas? Eu posso importar consulta como consulta ou como tabela. Preferencialmente como consulta. Que aí você tem como editar novamente. Ok? Beleza. Então, selecionei as duas tabelas. Aqui já estava, não preciso mexer em nada. E eu clico simplesmente em OK. Pá. Aí ele pergunta se eu quero salvar essa importação. Não. Clica fechar. E as minhas duas tabelas já estão aqui, ó. Olha que legal. Certo? Então eu tenho aqui, ó, tabela bairro, onde eu tenho vários bairros aqui, certo? Alguns estão com o nome correto, outros não, mas estão, né? E aqui eu tenho algumas cidades também, ó. E todas elas têm a sua UF. Beleza? Ou seja, isso aqui já está pronto. Então, pá, fechar, fechar. Só que a minha tabela contato está vazia, confere? Confere, está vazia. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos popular ela com os dados lá do Excel. Tá certo? Como eu disse, existem várias formas de você fazer isso. Tá certo? Várias formas. Mas todas elas dependem de como estão os dados que vai ser transportado e como está a sua tabela que vai receber. Tá certo? Então, toda vida que alguém chegar para você e diz, olha, eu vou mandar aqui um arquivo para você aqui no Excel para você colocar dentro do teu Access. Para você fazer a tua consulta, fazer o teu relatório. E você diz, beleza. Só que eu quero na seguinte especificação. Quando você diz na seguinte especificação, traduzindo, você está dizendo para o cara o seguinte, olha, respeite esses campos aqui. Eu quero que você me dê lá no Excel, não tem problema, mas seguindo esses campos. Eu quero que venha exatamente com esses campos. Aí o cara vai dizer, por quê? Porque se não for assim, eu não tenho como fazer a importação. Até tenho, né? Você vai perder ali 2 horas para ajeitar a tabela, né, a planilha do Excel, para poder facilitar o teu processo de importação. Se não, você vai ter que fazer tudo na mão. Tá certo? Então a pessoa que está te fornecendo tem que seguir a tua especificação. Ou como a gente diz, nesse e-mail de banco de dados, ele tem que seguir o teu layout. Tá certo? Tem que seguir o teu layout. Beleza.